A manobra arquitetada pela presidente Dilma e o ex-presidente Lula, se tinha a intenção de trazer a governabilidade, parece que não atingiu seu objetivo. Por outro lado, se buscava blindar o ex-presidente, acabou por provocar a ocorrência de possível crime de responsabilidade a ser imputado à chefe do Executivo Federal, que pode ser um motivo ensejador ou complementar aos já existentes do impeachment da presidente. No ápice da crise, uma jogada errada pode significar o fim. Lula era, sem dúvida, a última esperança de recuperar o que se havia perdido de mais importante: a confiança no governo. É certo que os articuladores do governo Dilma sabiam dos riscos políticos, sociais e jurídicos, mas não contavam com a publicidade das escutas telefônicas, verdadeiro elemento surpresa. Na tentativa de explicar o inexplicável, afrontam a inteligência de todos os brasileiros. Mas como explicar o que está claro, que foi dito pela própria boca? Impossível? Não. Porém, pouco provável. A palavra lançada não volta atrás. Pelos diálogos, houve-se claramente a intenção de se sobreporem à justiça, só não vindo a efeito, isto é, concretizando suas vontades, por força da pretensa ascensão ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil, passando, em regra, a ter foro privilegiado. Mas toda regra tem a sua exceção. Quanto ao foro privilegiado, na ação penal número 396, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, o STF decidiu, no ano de 2010, que quando o cargo com foro por prerrogativa de função é utilizado como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha pessoal, é de ser reconhecida a fraude e mantida a competência do juízo original, ante a impossibilidade de ser aproveitada como expediente para impedir o julgamento. A interpretação do texto é bem simples. Se o objetivo da posse para o cargo for de afastar os princípios que regem a administração da coisa pública, que são o da legalidade, da impessoalidade, da finalidade, da moralidade e da publicidade, não cabe o benefício do foro privilegiado, devendo o denunciado ser processado no juízo de primeira instância. Se prevalecer esse entendimento, o ex-presidente Lula, se tiver denúncia contra ele recebida, ligada à Operação Lava Jato, deverá ser processado e julgado pelo juízo onde tramitam as outras ações pelo mesmo motivo, presidido pelo juiz Sérgio Moro. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio do juiz natural. Este princípio revela que deve haver regras objetivas de competência jurisdicional, ou seja, não se admite a criação de tribunal ou escolha de juízo para casos específicos. São os conhecidos juízos ou tribunais de exceção, vedados em nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, em seu inciso 37, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção, e ainda no inciso 53 do mesmo artigo, que informa que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E mais, deve o julgador ser imparcial, sob pena de viciar o processo e provocar a sua nulidade. A última palavra sobre este assunto será do Supremo Tribunal Federal. Os motivos da nomeação, embora o governo insista desesperadamente em fazer crer que é para sustentar a governabilidade e retomar a administração,
A verdade é que se trata de uma ação espúria com o único fim de tentar salvar o governo que está agonizando e, de tabela, blindar Lula de uma possível decretação de prisão com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal e ainda de proteger seus parceiros, favorecendo-lhes com o foro por prerrogativa, popularmente conhecido como foro privilegiado. Se de um lado Dilma esperava que o fantástico mundo de Bob viesse a se estabelecer com a entrada do ex-presidente em seu governo, restou claro que deu um ou mais tiros nos dois pés. Partidos que davam sustentação já estão declarando o rompimento ante a inexistência de governabilidade e verificação da impossibilidade da sua retomada. Não existe mais plano de ação. O jogo político a cada hora demonstra coisas novas que podem surgir de forma inesperada e imprevisível, causando resultados catastróficos. O impeachment não é mais a única opção, é mais uma, pois toma forma o clamor pela renúncia, também constitucional, e com o clamor público, a real possibilidade de sua concretização. Em simples palavras, a casa caiu. Independente da competência para julgamento pelo STF ou pelo juízo de primeiro grau, certo é que a Suprema Corte receberá diversos recursos de ambos os lados. Cabe a ela, portanto, agir com imparcialidade e firmeza, baseado nos elementos de convicção existentes ou naqueles que vierem ao processo, garantindo sempre a aplicação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos demais previstos na Constituição Federal e no processo penal, sem permitir a ocorrência de excesso de prazo na tramitação processual. Acredito, de forma vigilante, que o Supremo Tribunal Federal desempenhará a sua obrigação para o bem da coletividade, da justiça e da paz social. O governo Dilma já estava no fim. Quando Lula se aproximou, só fez precipitar a sua ruína. Resta-nos confiar e fiscalizar as instituições envolvidas. O silêncio, a parcimônia, a indiferença e tudo o que está ocorrendo só favorecerão a alimentação da sobrevida da corrupção instalada em nosso país. Que país é esse? Questiona o refrão da conhecida música. Respondo, é o país marcado pela impunidade e a corrupção que não vem de agora, mas que agora se institucionalizou. Se ainda o é, cabe a nós dizermos que não queremos mais e as instituições ratificarem o desejo da sociedade. Que Deus nos abençoe a todos e que a nossa nação seja livre daqueles que deitam as suas cabeças no travesseiro e maquinam o mal para pô-lo em prática no dia seguinte.